A paz do Senhor, igreja, já oramos, né? Tínhamos os louvores e depois nós podemos louvar mais uma vez, vamos louvar no final. Estamos falando uma série de estudos a respeito do tempo do fim. Já estamos, se não me engano, na quarta semana. Nós começamos falando sobre um ponto de partida que é a profecia que Deus revelou a Daniel sobre 70 semanas, no capítulo 9 de Daniel, 70 semanas sobre o seu povo Israel, sendo que 69 semanas já se cumpriram. Tem o microfone ligado? Acho que já saiu. 69 semanas se cumpriram, resta uma semana. Essas 69 semanas, elas se cumpriram quando Jesus Cristo foi levado à cruz do Calvário. Ali se cumprem as 69 semanas. E resta uma semana. A partir da ressurreição de Jesus, começou-se um tempo, que alguns chamam de tempo dos gentios. Dentro do tempo dos gentios, esse tempo dos gentios se encerra após a grande tribulação. Mas dentro do tempo dos gentios tem algo também chamado de dispensação da graça. É o tempo da igreja. Então nós temos o tempo da igreja. Por quê? Se temos 69 semanas concluídas e resta uma semana, há um intervalo de tempo em relação a essa semana que falta se cumprir, que nós não sabemos quando ela vai começar. Olha como interessante, essa semana só vai se iniciar quando a igreja for arrebatada. Né? Nós temos referências disso. Eu falarei na próxima semana a respeito do anticristo, da besta e do falso profeta. Vamos falar disso na próxima semana. E aí eu vou inserir para vocês um outro elemento que prova, dentro da minha e da concepção de nós que somos da Assembleia de Deus, os teólogos da Assembleia de Deus, que comprovam o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Porque a retirada da igreja e o Espírito Santo levando a igreja, arrebatando a igreja, deixará um caminho aberto para a manifestação do anticristo, da besta e do falso profeta, que vão agir aqui por 7 anos. Ok? Então, essa grande tribulação foi o assunto que nós falamos na semana passada, mas o ponto de partida eventos, e aí eu mostro aqui, para a gente mostrar a cronologia, o ponto de partida para o cumprimento da última semana, 7 anos, última semana de anos, o cumprimento se dará a partir do arrebatamento da igreja. Fase 1 da vinda de Jesus. Bom, a partir daí, arrebatamento da igreja, vem a grande tribulação, 7 anos de grande tribulação. Nós vamos depois também, eu estou incluindo na nossa sequência de estudo, o capítulo 6, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, até o 18, 17, 18, vai falar todos os eventos que ocorrem na grande tribulação aqui na Terra, né? Aqui na Terra, dividido em 2 partes, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Depois da grande tribulação vem, então, a segunda fase da vinda de Jesus. Jesus agora vem, ele vem até as nuvens, ele não pisa na terra. É nós que iremos ao encontro dele, nas nuvens. Né? Vimos isso e nós podemos retomar em outro momento. Vou colocar todos os versículos bíblicos aqui nessa sequência para que você tenha uma base sólida para defender a sua fé com quem quer que seja. Ok? Então, a primeira fase do arrebatamento, Jesus está vindo, mas ele para numa região que os profetas chamaram de nuvens. Não são essas nuvens que nós estamos vendo aqui, não. Uma região intermediária entre os céus e a terra, os céus onde Cristo está, né? No trono, e a terra. Nesse espaço aí, chamado de nuvens, a igreja será arrebatada a partir da ressurreição dos mortos em Cristo. Ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos transformados. Então teremos o arrebatamento, que é sairemos da terra, seguiremos até o encontro com Jesus nos ares. Ok?
Bom, na segunda fase, essa fase da vinda de Jesus, a segunda, ele virá e pisará na terra. Primeiro momento, no Monte das Oliveiras, como ele mesmo prometeu. Esta será visível, todo olho verá. Ele virá de forma visível, né? E a primeira coisa que ele vai fazer é julgar as nações que se levantaram, que se rebelaram contra Israel, né? Tem um julgamento aí das nações, também dos ímpios e tudo mais. Terminou esse período aí, tem um pequeno intervalo aí, uma fase que para começar o milênio. Lembrando, nós falaremos disso posteriormente, o milênio, esse termo milênio não vai aparecer na Bíblia. Se você ter colocar para pesquisar na Bíblia, milênio, você não vai encontrar essa expressão na Bíblia. Porém, ela se refere aos 1000 anos, e aí sim você vai encontrar na Bíblia quando Deus, esse evento de 1000 anos, que vai tratar do governo, né, de Jesus. Né? Ele será rei nesse tempo. Aí tem coisa linda aqui, irmãos, tem coisa maravilhosa nesse milênio, muitas profecias em relação a esse tempo que nós teremos oportunidade, se Cristo nos permitir, de explorar. Muito bem, depois do milênio, depois de 1000 anos, aí vem sim o trono branco, o juízo final. Falaremos disso posteriormente. E depois do juízo final, temos a eternidade, novos céus, nova terra, e veremos o que a Bíblia já nos diz a respeito disso. Lembrando os irmãos que a sequência dos eventos não está em nenhum único, não está em um único livro da Bíblia. Não. Você não vai achar em um único livro da Bíblia. Você não vai achar isso escrito do jeito que eu coloquei. Isso é fruto de estudos, né, de estudos da palavra de Deus, e fez com que os irmãos, a partir das profecias bíblicas, do Gênesis ao Apocalipse, encontraram no texto bíblico, né, essas profecias, e então, com base em alguns relatos, especialmente de Jesus no Sermão da Montanha, no Sermão da Montanha, no capítulo 24, né, praticamente artigo 24 de Mateus, tem muita coisa interessante ali. Aí depois você vê o Apocalipse, que dá um retrato interessante do período da grande tribulação. Com isso, a gente consegue montar essa cronologia com uma boa base teológica. Tá? Eu prometo aos irmãos que eu vou acrescentar nesta cronologia os versículos bíblicos que nós já lemos e iremos ler para que você possa depois tê-los à mão. Mas eu gostaria que você já fosse anotando. Se você anotou essa sequência que eu já projetei para você aí, pode anotar à mão, né, aí os versículos bíblicos na medida que eu for citando daqui para frente, posteriormente você completa. Vale a pena. Tá bom? Então, o que nós vamos falar hoje, querida igreja? Vamos falar que desse primeiro momento aqui, nesse intervalo de tempo, que a igreja na primeira fase foi arrebatada, amém? Ela foi arrebatada e está lá nas nuvens. A igreja está lá e enquanto a igreja estiver ali, Jesus ainda não desce à terra. Jesus só vai descer aqui na terra depois de 7 anos, quando a grande tribulação estiver terminando. Ok? A igreja estará com Jesus Cristo nas nuvens, nesse lugar intermediário entre os céus e a terra. O que estará acontecendo ali? Queridos irmãos, eu acredito que tem muita surpresa. Porque são 7 anos, vezes 365 dias, vezes 24 horas que tem o dia, é um bom tempo para estar ali, nesta região, com Jesus. Alguma coisa, sem dúvida nenhuma, não alguma, várias coisas estarão acontecendo ali. Eu imagino que vai ser algo interessante, maravilhoso, porque nós veremos a Jesus, teremos o privilégio, igreja, de ver a Jesus como ele é, né? Como ele é. Primeiro, ninguém teve essa visão. Mesmo João no Apocalipse, a visão que ele teve foi metafórica, né? Jesus se apareceu para ele mostrando de uma forma que ele pudesse ver, porque ele ainda estava em carne, né? Ele não viu a Jesus como ele é. Tanto é verdade que ele mesmo escrevendo na sua carta, ele vai falar que, filhinhos, ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, nós ainda veremos a Jesus e seremos como ele é. João está falando justamente disso. Só podemos ver a Jesus quando nós formos transformados. E isso se dará no arrebatamento. Então, teremos uma
Primeiro, uma visão maravilhosa, 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 né? E creio que há muitas surpresas, tá? Mas Cristo deixou na Bíblia alguns, alguns, como é que eu daria a palavra? Algumas pitadinhas, né? Alguns pontos aí para instigar a nossa curiosidade, é, alguns indícios, né, de alguma coisinha que vai acontecer, mas lembre-se, é muito mais do que isso. Aquilo que o olho não viu e aquilo que não chegou aos ouvidos, né, nem não houve discernimento, não chegou à mente humana, nem ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele falou, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse isso. Então está dizendo o seguinte, tem mais do que o que a gente viu aqui na Bíblia, que a gente leu, que já ouviu a respeito desse tempo. Tá? Durante 7 anos, a igreja estará com Jesus, meu Pai amado. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso? Alguns indícios? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o texto, as minhas anotações. Né? 2 grandes eventos estão, você pode anotar aí, durante esse período aí, a igreja durante a grande tribulação estará com Jesus nas nuvens. O que estará acontecendo lá? 2 grandes eventos. O primeiro evento é chamado de Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Esse é um evento que estará acontecendo nesse tempo de 7 anos, ali na eterna glória. Né? A gente não vai nem ver cheiro, nem sentir o cheiro que vai estar acontecendo aqui na Terra. Né? Nem o cheiro. A gente vai estar realmente num momento glorioso. Então, esse julgamento, né, tribunal fala de julgamento. E nós vamos encontrar textos bíblicos, e você poderia já anotar e abrir a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, é um dos textos que vai falar desse tribunal de Cristo. Bem, vamos ver o que diz. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Paulo está escrevendo aos Coríntios, logo ele está falando à igreja. Ele fala para a igreja. Entenda que o contexto aqui é falar para a igreja que está em Corinto. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Bom, esse é o primeiro texto. Esse é o primeiro texto que nós encontramos a respeito do tribunal de Cristo. Tá? Tribunal de Cristo. Paulo está dizendo que, e aí a gente vai ver também em outros contextos, que o Senhor, ele recompensa as obras que os crentes fizeram. Então, o primeiro ponto importante a gente entender aqui é que este será um dia de prestação de contas. Nesse tempo, o Tribunal de Cristo fala de julgamento do crente. É só para os crentes. Só para os crentes. Né? É onde os crentes irão prestar contas. Né? Prestar contas daquilo que fez, né, dos seus atos, daquilo que foi praticado por meio do corpo. Obviamente, praticados enquanto crentes. Viu? Aqui não se trata daquilo que você fez ou deixou de fazer antes da sua conversão. Lembra o que Jesus falou. Dos seus pecados não me lembro mais. Não se fala de pecado aqui. Amém, igreja? Não é julgamento de pecado. Esquece, os pecados nossos já foram julgados em Cristo. Ele foi cravado na cruz. Né? Foi cravado na cruz. Este julgamento não se trata de pecados, e sim de obras. Obras, né? Onde Deus estará recompensando o trabalho de cada irmão e cada irmã na sua obra. Né? Vamos ver o que a Bíblia diz mais a respeito disso. Então, a primeira coisa é entender que esse julgamento aqui não é o julgamento final, é para os crentes.
para os crentes. Isto, vamos ver isso aí. Guarda isso aí, porque a gente vai ver daqui a pouquinho. É minha esposa que já está querendo fazer pergunta aqui, irmão. E nem combinou comigo isso. Fica me pegando de surpresa. Aí é covardia, né, irmão? É covardia. Mas tudo bem. Nós vamos falar sobre isso aí. Primeiro ponto, então, que todos os crentes serão julgados, não haverá exceção. Romanos 14, versos 10 e 12. Vamos ver Romanos 14, os versículos 10 e 12. Diz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Percebeu aqui? A forma como você lida com o seu irmão, no relacionamento com o seu irmão na igreja, será levado em consideração. Versículo 12: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Bem? Muito bem. Nós temos ainda 1 aos Coríntios, capítulo 3. Quando você deixa de fazer o bem a um irmão, você está fazendo mal a ele. Olha que interessante, a Bíblia vai falar sobre isso. Então, quando fala ali, e é isso que minha esposa está perguntando, que ele vai julgar tudo que fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal, né? Ou bem ou mal, fala exatamente, primeiro ponto está relacionado ao quê? Relacionamento, viu? Porque o reino de Deus, ele é um reino de relacionamento, não de coisas, não está fundamentado em coisas. Por isso que ele fala de amar uns aos outros, né? Como amamos a nós mesmos e a Deus acima de tudo. É impossível, João fala que é impossível dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão, ok? Se não amamos o nosso irmão. Então temos obrigações, compromissos uns com os outros, de exortar, de ensinar, de orientar, de encorajar, de dar a mão, de carregar, de suportar, né, uns aos outros, ok? Então, bem e mal está relacionado, sem dúvida nenhuma, a isso. Muito bem. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 15. Versículo 12 a 15. Vamos ver? Olha o que está dizendo aqui. E se alguém sobre este fundamento é Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém, ou se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Entenderam agora? Que não se trata de pecado, não se trata de julgamento dos pecados para condenação, não, julgamento dos crentes para reconhecimento das suas obras. E as obras estão aqui classificadas, né, como esses elementos de forma metafórica, né? Metafórica. Não queremos hoje falar sobre esses elementos, mas dá para poder a gente avançar posteriormente. E alguns pregadores, né, aqueles pregadores de mente, aquela mente, né, maravilhosa, que às vezes passa até do ponto, mas muitas vezes, né, consegue trazer coisas interessantes, vai saber distinguir que tipo de obra poderia ser classificada como obra de ouro, ou como de prata, ou de pedras preciosas. O mais importante que Paulo está destacando aqui é que todas essas, sejam de ouro, prata e pedras preciosas, resistem ao fogo, né? São resistentes ao fogo. Obras como madeira, feno e palha
não resiste ao fogo. Né? São obras que também, não, além das outras, são obras de valor, né? Tem valor. E essas outras obras aqui, pouco valor. Né? Pouco valor. Então, não resiste ao fogo. Muito bem. Então, a gente pode tentar depois colocar isso numa realidade que nós vivemos, que tipo de obras que nós estamos fazendo, que seriam essas obras duradouras, e que tipo de obras que nós estamos fazendo que não se sustenta. E o galardão, né, virá em função disso. Paulo vai voltar lá no versículo 8, né, no versículo 8 ele diz assim, capítulo 3 ainda, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, tem aqui um trabalho que será recompensado. Cá entre nós, irmãos, eu tenho muita dúvida como que isso vai acontecer. Não dúvida que vai acontecer, mas eu tenho muita dúvida de como vai acontecer, né? Porque que sentimento, já que a pessoa receberá a salvação, e para mim só isso já bastava, né? Mas essa salvação também está condicionada ao nosso trabalho, porque a Bíblia diz que quem não trabalha é bom que não coma. Ou seja, se você não come, você não vive. Então, o trabalho gera para nós vida, né? Alimento para a vida. Então, o crente deve trabalhar, não apenas para receber galardão, né? Como se numa competição. Eu vou, Adonias, fica esperto, camarada, porque olha, estou lá, vou ganhar mais galardão, mais recompensa que você. Entendeu? Pelo que eu estou vendo aí, você está ficando para trás, rapaz. Olha, vou te falar, hein? Eu não sei nem como é que eu vou andar no céu carregando esse monte de troféu. Então não tem essa competição. O próprio Paulo, ele exatamente elimina nesse capítulo 3 qualquer forma de competição. Ele fala que todo trabalho vai receber galardão. Pronto. Né? Todo trabalho não vai ter competição. Bom, por isso que fica difícil de você imaginar que vai ter cada tipo de obra uma coisa diferente. O que a Bíblia fala de galardão, fala de coroa, né? Sempre tem coroa da vida, coroa da justiça, coroa. Tem vários tipos de coroa na Bíblia, né? Falando então o que seria esse galardão, ok? Esse galardão. A gente pode tentar falar disso em outro momento, mas só entender aqui, né, que não haverá nenhuma possibilidade de humilhação, né? Onde o Adonias, né, com aquele monte de troféu, sem saber como carregar, e coroa, e não tem cabeça para colocar tanta coroa, e mais, sei lá o que, mais distintivo, e mais isso, mais aquilo, e o outro está lá olhando, até se escondendo atrás do outro, assim, para ninguém ver que não tem nada, né? Então não haverá humilhação. Portanto, eu tenho dúvidas e curiosidade, como que será? Eu sei que não haverá humilhação, não haverá, muito pelo contrário, haverá inclusive a alegria de todos, por cada um e pelo galardão que cada um recebeu. Né? Sabe aquela questão? Não vai ter inveja, não vai ter um sentimento de arrependimento, não me imagino isso acontecendo, não faz sentido, ok? Não faz sentido, mas faz sentido entender que um Deus justo, ele vai reconhecer, né, cada um por suas obras, né? Cada um por suas obras, e certamente isso será bênção, né? Por exemplo, eu queria, Jesus falou que tem muitas moradas no céu, eu queria às margens do rio da vida. Esse pode ser um prêmio, né? Mas tem que ralar muito, né, irmão? Eu estou achando que já está aquele condomínio lá da Orla, lá, a Orla do Rio da Vida já deve estar lotado, entendeu? Deve estar lotado, né? Os apóstolos, aqueles morreram degolados por causa de Jesus, e pregavam e falavam, não negaram. Rapaz, deve ter, eles vão morar mais assim à margem do Rio da Vida ali, entendeu? Eu imagino. Eu vou lá fazer uma visita, né? Eu vou fazer uma visita para eles. Amém? Me permite ficar aqui, né, viajando um pouquinho, gosto de pensar nas coisas do céu, fico imaginando, rapaz. E como a Bíblia sempre relaciona as coisas do céu com aquilo que nós conhecemos, né,
me dá essa licença poética, aí, como falou outro, né? Essa licença para poder aplicar. Mas, igreja, quem está me ouvindo aí, entenda, não há na Bíblia muito detalhe em relação a esses brindes, a esses prêmios, a esse reconhecimento. O importante é o que a Bíblia fala. Pronto. Haverá um julgamento dos crentes, haverá um reconhecimento pelas obras, né? Essas obras, esse julgamento das obras, são aquelas obras enquanto você é crente. Não tem nada a ver com aquilo que é a obra que você fez antes de converter-se a Cristo, que tem a ver com o pecado. Não, aquilo Jesus já, né, aqui para os salvos, tá bom? O próprio apóstolo vai falar que haverá salvação. Entretanto, as obras serão julgadas, né? O Sidney está dizendo que, sabendo que seremos salvos, nos alegraremos todo dia. Perfeito, né? Só tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, porque o fato de a gente ser salvo e não receber galardão não nos dá o conforto de simplesmente não fazer nada e ficar apenas esperando pela salvação. Isso não é bíblico. Não é bíblico, tá? Você precisa do relacionamento. Você precisa de fazer obras resultantes da sua fé. E a Bíblia diz que a fé sem obras é uma fé inexistente. Ou seja, você corre o risco de não ter fé e de ter uma fé que você acha que é fé e não é fé se você tiver as obras da fé. Entenda isso. Então tem todo um contexto aí que não dá para a gente se acomodar e se conformar em simplesmente falar, rapaz, eu vou sentar ali, vou lá para a roça e ficar esperando a volta de Jesus, entendeu? O resto, cada um por si, né? E Deus por todos. Né? Não, Deus nunca chegará por todos se cada um for por si. Ok? Muito bem. Continuemos. Outra questão. Esse evento ocorrerá, então, para a sua igreja, né? Sua igreja. Em 1 Tessalonicenses 4, o que Tessalonicenses tem reservado para nós aqui? 1 Tessalonicenses 4, versículos 14. Versículo 14. Esse aqui vai falar apenas da... Isso aí. É no versículo 17, né? Só para reforçar aquilo que nós falamos. Seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Só para reforçar que isso aqui, esse tempo do julgamento, nós estaremos com o Senhor nos ares, né? O juiz desse julgamento é Cristo. O juiz desse julgamento é Cristo. Vamos ver João 5:22. João 5:22, o que nos reserva aqui? João 5:22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, esse é o julgamento do crente. Depois tem o julgamento das nações, depois tem o julgamento dos ímpios, tem o julgamento de Israel e julgamento do diabo e seus anjos. Né? Então, nós vamos ver, no decorrer dos acontecimentos finais, dos tempos finais, nós temos vários julgamentos. O primeiro julgamento é o julgamento do crente, tá bom? Muito bem. Outra coisa importante que nós já vimos é que o julgamento do crente é algo sério, solene, inclui para esse caso aqui a possibilidade de dano ou perda, né? Uma vez que está falando ali de obras que não suportam o fogo, isso pode estar, né, falando em uma perda, né, ou em um dano em relação, né, a este julgamento. 1 Coríntios 3,15 a gente já leu, mas vale a pena a gente voltar agora com base dessa informação, que diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ok? É como se tivesse assim, salvo por um triz, né? Será salvo por um triz. É um risco muito grande não trabalhar na obra do Senhor. Tá? De ser alguém que poderá ser tido como irresponsável, relaxado, sem compromisso com Deus. Né? Então, mesmo que você faça alguma coisa, mesmo que sua obra seja de palha,
né? Mesmo que sua obra seja de feno ou de madeira, faça, trabalhe. Deixa Deus julgar no final, mas faça. Porque pelo menos você será salvo por um triz, né? Esse salvo como pelo fogo. Alguém tirado do fogo antes de ser queimado, né? Então será salvo por um triz. Ok? E também vamos ler aqui sobre esse dano. 1 João 2,28. 1 João 2,28. Vamos ver aqui o que está reservado para nós aqui em 1 João. E agora, filhinhos, permanecei nele. Quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Não, esse texto não ajudou. Não ajudou muito aqui no roteiro que eu estou seguindo. Tá bom, esse texto não. Ok? Basta o que nós já lemos, tá? Na Bíblia de Estudo Pentecostal, ele tem um esboço. Ele diz, aqui, os comentaristas, eu tenho dificuldade, já manifestei isso para vocês aqui, ele diz que haverá a possibilidade de ficar envergonhado, né, com relação na vinda do Senhor, de não ter nada para apresentar. Né? Tem um hino da harpa que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Ok? Obviamente, eu não acredito numa salvação de alguém que não tenha feito qualquer obra, né? Mas essa de vergonha, né, por não ter, porque as obras, quem será salvo não é aqueles que não fizeram obras alguma, não. Aqueles que serão salvos, conforme Paulo está dizendo, são aqueles que fizeram obras, trabalharam, porém as obras que fizeram, né, não suportaram o fogo, fizeram alguma coisa, mas não suportaram o fogo, foram feno, madeira e palha. Ele foi salvo por um triz. Tá? Agora, no julgamento, não me faz sentido, já falei, que as pessoas vão ficar envergonhadas num tempo de muita alegria. Né? De muita alegria. Eu tenho dificuldade para entender isso, como eu não encontrei nenhum versículo bíblico dizendo que alguém vai ser envergonhado, vai ser humilhado, vai passar por esse vexame lá, eu não consigo imaginar. Eu só sei que vão ser reconhecidas as obras. Não tem coisa melhor do que você ser reconhecido, né, pelo que você fez. Por mínimo que você tenha feito. Um filho gosta disso, que o seu pai reconheça, que sua mãe reconheça. Todos nós, quando estamos trabalhando, né, nós queremos ser reconhecidos e devemos trabalhar. Então, esse reconhecimento haverá. As outras dúvidas que tivermos, irmão, vamos deixar para ver lá, é entender que Jesus é justo, né, e que esse é um tempo de alegria e não de tristeza. Que haverá esse tipo de tristeza, mas só de alegria, uns mais do que outros. Bom, e tudo será examinado ali, né? Examinado, porque vai trazer à tona, tá? Ele vai trazer à tona. Agora, tem alguns elementos aqui que aí entra se será nesse tempo ou não. Por exemplo, Marcos 4, 22. Marcos capítulo 4, 22. Marcos capítulo 4, 22 diz assim: porque há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Ok? Então, veja, quando o comentarista aqui coloca isso dentro desse julgamento do crente, não faz sentido para mim, né? Porque esse julgamento aqui será aquele do final, para condenação. Tá? Porque as outras, o julgamento de Cristo para o crente já foi feito na cruz. Ele foi sentenciado. Jesus foi sentenciado. Ele recebeu a condenação em si. A nossa condenação, Jesus recebeu. Né? Então, os nossos pecados já foi ali. Dos nossos pecados, ele não se lembra mais.
Então, há de se ter cuidado aqui, ok? Há de se ter cuidado. Não se trata de pecado. Por isso, esse texto de Marcos 4, se for aplicado a pecado, não está relacionado com o julgamento do crente no tribunal de Cristo. Porém, se for relacionado a pecado, está relacionado ao julgamento dos ímpios que não receberam em Cristo o julgamento. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Nós devemos prestar, sim, contas, já vimos isso. Haverá uma recompensa. O que mais que ele diz aqui que eu quero destacar? Bom, e as obras que nós temos que fazer, irmãos? São aquelas que o Senhor, já nos deu, de amar uns aos outros, e nesse sentido tem que ter não só de palavras, não devemos amar só de palavras, e amar também, inclusive, aqueles que são os inimigos, ou seja, nós devemos, e uma das maneiras de nós amarmos as pessoas é desejarmos a salvação delas, e para isso trabalharmos, ou seja, trabalharmos para que elas sejam salvas, trabalhar para que uma vez salvas sejam aperfeiçoadas, trabalhar para encorajar as pessoas, para despertar a fé e para que elas possam viver de uma maneira que não perca a esperança, e de modo que a gente também não dê escândalos que fraqueça a fé dessas pessoas, mas sim de suportar umas às outras. Ok? Esse é o Tribunal de Cristo, eu queria destacar esses pontos aqui. Bom, já tem pergunta aqui, querer? E as pessoas não fazem pergunta facinho, não, só que as perguntas assim, para deixar o pastor do estreito. No céu iremos reconhecer nossos familiares? Não sei. Não sei. A Bíblia não fala nada a respeito, ok? Se alguém discordar e encontrou algum versículo para responder essa questão, fique à vontade, viu? Vai me ajudar bastante. Eu não conheço nada a respeito. Vamos reconhecer nossos familiares? Vamos ver? Não sei. Não sei. Não descarto essa possibilidade. Por quê? Porque nós, quando conhecemos alguém, conhecemos pelo que vemos. Mas eu sou também espírito, como você é. E, obviamente, que o meu espírito tem uma identidade. Meu espírito, ele me identifica sendo eu uma pessoa. E quem conhece é Deus. Quem é espírito, conhece espírito. Ok? Então, provavelmente, quando todos nós nos tornarmos só espíritos, provavelmente, pelo espírito, conheceremos uns aos outros. Ok? Isso é o que eu estou interpretando, aludindo, mas não posso afirmar com certeza se reconheceremos. O ladrão da cruz foi salvo sem obra ou teve obra? Maravilha. Essa é uma boa. A grande questão é que as crianças também não têm obra, poderão ser salvas, como tantos outros poderão ser salvos sem obra, dado que sou salvo pela misericórdia de Deus. Interessante isso. Ele não teve, Na verdade, ele manifestou uma obra poderosa na cruz. Ele repreendeu o outro malfeitor. Vocês lembram disso? Você, rapaz, deveria atentar para a sua situação. Nós estamos aqui porque merecemos. Ele testemunhou. Trouxe uma reflexão, uma palavra para falar de Jesus e chamando a atenção daquele ladrão em relação ao momento que ele estava vivendo. Eles estavam ali e mereciam, mas Jesus não. Então ele deu ao homem, não foi Jesus que pregou para o ladrão na cruz do outro, não. Quem pregou, quem foi o pregador? Um ladrão pregador, hein? Um ladrão pregador da palavra. A Bíblia não fala a respeito daquele outro ladrão. Ele ficou ali quieto, não sabemos. Não pode ser uma bela surpresa? Que depois da pregação do outro ladrão, ele parou, pensou, refletiu, ele tem razão, ele confessou no seu íntimo ali, é possível. Mas deixa isso para Jesus. Mas o ladrão, sem dúvida nenhuma, uma obrinha ali, pequenininha ali, mas Jesus diz que quem ganha uma alma ganha o mundo inteiro, Uma alma vale mais que o mundo inteiro, então é uma boa obra. Se ele, ao menos ele lançou a semente, ele confrontou aquele homem a respeito de Jesus, e durante a morte de Jesus a gente não vê um discípulo pregando, Não vê Pedro fugindo, se escondendo, nenhum discípulo, mas o ladrão pregou. Pastor, gentios serão julgados como os gentios julgados com gentios, sim, os gentios, aqueles que não são convertidos a Cristo. Falaremos disso na semana que vem. Na semana que vem, eu acredito que a gente consiga falar alguma coisa da grande tribulação e eu queria falar ainda sobre salvação, tá, irmãos? Eu quero falar ainda sobre os mártires, sobre os 144 mil, as duas testemunhas e a pregação do evangelho pelo anjo, o evangelista, lá no Apocalipse, durante a grande tribulação. Enquanto a igreja está no céu,
evangelho está sendo pregado aqui na terra. E aí eu quero responder depois sobre essa questão dos gentios. Gentios serão julgados aqueles que não se converterem, nem antes do arrebatamento, na grande tribulação, né? E nem no milênio. Okay? O que a Bíblia fala sobre salvação no milênio? Nada. Não fala nada. Mas eu tenho uma expectativa, eu quero depois tratar isso com você. Tá? Então, o julgamento dos gentios que não se converteram a Cristo será no final, no grande trono branco, depois do milênio. Apocalipse 11 fala do gentio, eu teria que ler agora o que está tratando no capítulo 11, vamos deixar mais para frente. Os judeus, perdão. Com os judeus lá em cima, que é o pastor gentil serão julgados com os judeus, não é isso não que ele quer dizer? Talvez sim. O Apocalipse 11 fala dos judeus. Sim, os judeus serão julgados. Tá? Os judeus serão julgados, sem dúvida nenhuma. Ok? Serão julgados. A gente fala disso também, a gente vai falar disso na semana que vem, a gente fala disso também. Anota aí para você não esquecer, tá? Porque durante a explicação a gente vai falar e você poderá ter aí a resposta. Se não tiver, a gente tenta responder depois. Acho melhor dentro do contexto. Isso aí. Né? Para estar reforçando aqui que o ladrão fez uma grande obra. Né? Quando ninguém estava dando testemunho, ele deu. Né? Antes de morrer. Aquela passagem que diz que o corpo transformado. Acho que não, reconheceremos. Não, ok. Nós teremos um corpo espiritual, né, que vai estar dando. É difícil explicar uma coisa que a gente não sabe, não vê, né? Você alguém já viu um corpo espiritual? Por exemplo, Adonias. O corpo espiritual dele vai ser com cabelo ou sem cabelo? Você hoje está pegando Adonias. Vou pegar Adonias porque entre irmãos a gente depois resolve isso. Né? Banguela ou não banguela? Como é que vai ser? Né? Falar em banguela, me permita aqui só para descontrair um pouquinho. Né? Eu acho que eu já dei a resposta. Por que os banguelos não vão para o inferno? Responde aí no chat. Está na Bíblia, hein? Por que os banguelos não vão para o inferno? Vamos ver. Responde aí, Fabiane. Fabiane vai responder, vai. Fabiane vai responder. Vamos ver, hein? Meu irmão, eu acredito que é porque eles não têm dente para ranger. Maravilha. Porque no inferno haverá ranger de dente. Como tem dente? Boa. Maravilha, hein? Olha aqui. E eu quero ser o corpo espiritual. Careca, estou muito bem careca. Mas não, estou feliz, careca. Muito bem careca. A verdade é essa, a gente receberá um corpo, como não sei. Mas esse corpo, as características que esse corpo tiver são características espirituais. Vamos ver. Então as características desse corpo são espirituais. Eu imagino que elas vão sobressair aquilo que nós já somos e não vemos. Eu olho para você e não vejo espiritualmente. Mas quando for naquele dia, vai receber então um corpo incorruptível espiritual e vai destacar, né, essa característica que hoje eu não vejo, mas quando eu me tornar espírito, só espírito eu verei o outro e eu reconhecerei. O meu espírito hoje olha para você, mas eu não tenho como. Essa é a minha imaginação. Mas ok, vamos deixar isso, mas fica aí a questão o fato de sermos transformados não necessariamente nos impede de reconhecermos. Não necessariamente, porque o corpo será espiritual e pode ser exatamente esse corpo que nós hoje, que vai dar uma dimensão agora visível do espírito que habita em nós. Okay? Deixa eu voltar aqui. Não, disparou aqui a mandar mensagem. Peguei. Deu testemunho, beleza, né? O ladrão na cruz deu testemunho. Creio numa breve palavra, defender o outro, beleza. A Jéssica também respondeu aqui. Eu acho que a Jéssica é Jússia. Depois ela explica por que é Jússia, o que é Jássica, quanto que eu chamo de Jássica, quanto que eu chamo de Jússia. Né? Se não for Jaciara aqui. Beleza, respondeu certo. Cadê mais aqui? Pequena na maneira de dizer, pois falou disso aí. Alguém está reforçando que foi uma pequena obra só na maneira de falar, mas foi uma grande obra. O ladrão na cruz. Vai reconhecer não como filhos viúvos. Né?
Sei lá. Nós seremos como Jesus. Esse ser como Jesus é ser no sentido de termos a mesma constituição do corpo dele. O corpo que Jesus tem, nós temos. Ok? Lembra que Jesus, quando veio a este mundo, ele assumiu a condição humana. Tá? Ele assumiu a condição humana. Quando ele morreu como homem. Quando ressuscitou o homem que morreu no outro corpo. Naquele corpo, era um corpo que Jesus adotou como os anjos faziam no passado, de forma visível. Mas o corpo de Jesus hoje não é esse corpo, aquele corpo que ele se mostrou temporariamente aos discípulos e a outros irmãos, naquele período que ele ficou aqui na Terra. Aquele corpo foi temporário e aquele corpo era para que as pessoas que estavam ali e que não tinham ainda como ver a Jesus como ele é, ver a Jesus ressuscitado num corpo não limitado mais, né? Não era limitado, mas um corpo de anjo, um corpo que ele tem um nome que é dado para isso dentro da teologia, que é a teofania, se não me engano, é quando algum ser espiritual assume um corpo visível, não é matéria, é visível. Ok? Temporariamente Jesus fez isso, mas o que Jesus recebeu na glória, o corpo que ele tem hoje é o corpo que nós receberemos, porque assim como ele é, o veremos e seremos semelhantes a ele. Tá bom? Esse aqui é Jaciara, né? Jaciara, maravilha. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que muitos dos mortos ressuscitaram e foram reconhecidos. Fala, é mistério. A Bíblia fala. Fala. Quantos? Fala que muitos ressuscitaram. Quais que ressuscitaram? Quem ressuscitou? Onde eles foram parar? O que eles fizeram depois de ressuscitar? Mistério. Boa pergunta para fazer na glória, amém? Anota essa para quando chegar no céu, você já perguntar, né? Pergunta para Pedro. Pergunta a Pedro. Pedro deve saber. Se ele não souber, você vai direto, aí você vai para Jesus. Não. Tá. Cuidado, aqui acho que querendo dizer que ressuscitaram, eles ressuscitaram com o corpo mortal, assim como Lázaro, assim como outros ressuscitaram. E morreram de novo. Ok? Aqui tem um mistério. Por que eles ressuscitaram? Qual o objetivo? Qual o propósito? O que aconteceu? Quanto tempo eles viveram? O que aconteceu com eles? Por que eles não passaram a reunir? Tá? Eles podem ressuscitar e morrer no mesmo dia. Entendeu? Porque não aparece na igreja, eles não estão lá na igreja reunidos, buscando o batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, não aparece em lugar nenhum mais. Paulo não fala disso, ninguém fala mais, eu acho que morreram no mesmo dia. Mas tudo bem. É um mistério. Joelma, a ressurreição de Jesus é um modelo representativo de como será a ressurreição dos salvos quando ele voltar. Sim. Depois de ressuscitar, Jesus se encontrou com os discípulos, comeu com eles e permitiu ser tocado. Ele fez isso porque ele estava relacionando com pessoas que não haviam sido transformadas ainda. Se Jesus aparece como ele é hoje, ninguém vai ver. Véio. Então aquele Jesus que nós veremos é como ele é hoje. Aquele Jesus que todo olho verá é o Jesus que aparece lá da ressurreição, quando o povo viu. Provavelmente a gente também tem isso, porque muitos verão os anjos, né, vão receber um corpo que dará permissão, que será possível, né, as pessoas verem. Porque entenda uma coisa, ninguém é capaz de ver Jesus como ele é se não for transformado. Ninguém. Só transformado por Jesus. Né? Olha que Moisés quis ver. Queria ver Jesus, queria ver Deus e não viu. Então Jesus hoje, ele se apresenta visível como ele se apresentou visível no passado, como anjo, como o arcanjo Miguel. Né? Então, os anjos tinham essa capacidade, né, de aparecer visível ou invisível, ok? Isso era. Mas não sei se isso é como o Joel está falando aqui, se isso é uma questão seguinte, se Jesus quiser aparecer aqui agora, para nós, ele vai aparecer, mas não será da maneira como o veremos que João falou. Né? Não será, porque não suportaríamos ver Jesus agora. Então Jesus se manifestou de forma visível, usando o corpo, para se mostrar naquele momento, ok? Visível. Tá? Então talvez essa propriedade, essa capacidade, Jesus tem, e talvez nós também teremos. Por quê? Porque a igreja vai vir com Jesus e vai reinar durante 1000 anos. E durante 1000 anos todo olho verá Jesus. E se nós seremos semelhantes a ele, talvez nós teremos a capacidade que tem hoje Jesus e alguns anjos, né, de se fazer aparecer num corpo só para ser visível, mas que não é a sua forma definitiva. Tá bom? Bom, são isso aí, essas perguntas, tá? Queridos, terminado, então, esse tribunal, ok? Esse tribunal, existe um outro evento que é, por muitos todos nós da Assembleia de Deus,
nós colocamos esse evento dentro desse contexto da igreja, lá nas nuvens, chamado Bodas do Cordeiro. Bodas, uma festa, né? Festa de casamento, chamada de bodas. Mas pode dar nome também para outra coisa, né? Bodas como festa de relacionamento, de encontro, né? Muito esperado. Tá? Então, o que acontece? Nós vamos encontrar sobre bodas do Cordeiro. Tá? Deixa eu só... O único texto que eu tenho aqui, no primeiro momento, é Apocalipse 22:12. Ok? Anotações. Apocalipse 22. Fala de bodas, Cordeiro. Vamos ver aqui. Não fala, não. Vamos ler errado. 22:12. Não, 22:12 ainda está dentro do... Perdão. 22:12 é um texto que eu deixei de ler, que fala sobre o galardão ainda, né? Sobre o galardão. Isso aqui. Fala sobre o galardão, né? Pode ler, meu bem. Eis que vem sem demora. Da conta que tem para dar cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, este é o 3, o Alfa e o Ômega. Ok? Então, o que a gente viu aí de novo? Um texto falando sobre os galardões, né? Sobre galardão aí, dando segundo as suas obras. Ok? E Apocalipse 10, versículo 9, é que vai falar então dessa festa, né? Esse grande banquete, que celebrará a união entre Cristo e a igreja. Né? Apocalipse 10. Não é. Não é 10:9. Vamos conferir aqui. Não, estou errado. Lembra-se? Regozijemos, alegremos e demos vitória, porque ainda são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Vamos ver aí. 19:7. Isso. Okay. 9. Porém, disse Esteve, bem-avarados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Qual o versículo 9? 19:7 e 19:9. 19:9. Então é isso. 19:7, 19:9. Não é 10:9, é 19:9. É isso aí, perfeito. Ok? Então é isso. Nós teremos então essa festa, essa celebração. E é maravilhoso porque o nosso Senhor é um Senhor de festa, né? Sempre com Israel fez festa. Essas festas têm um simbolismo, né? Tem um significado. Nós temos agora então, uma outra festa só com a igreja, né? Só a igreja nesse período da grande tribulação, chamada Bodas do Cordeiro. Bem, deixa eu ver aqui o que os irmãos estão escrevendo. João, na ilha de Pátios, teve que ser arrebatado em espírito para poder e conseguir ver Jesus e não morrer. Na verdade, ele viu Jesus ainda de uma forma metafórica, né? Ele via Jesus com uma espada saindo da boca dele, então umas coisas assim, né? Um monte de metáforas ainda que ele via Jesus, tá certo? Então, mas foi para ver aqui a condição de Jesus de uma forma poderosa, porque ele vê Jesus vindo, né? Quando ele vê Jesus, ele está vendo Jesus já vindo à terra, ele está descendo ali, né? Jesus está chegando para, né? Daquela forma visível, um erro, vencedor, é coisa tremenda, né? E é diferente porque João viu Jesus quando ressuscitou, né? João viu Jesus quando ressuscitou, e agora viu Jesus de novo, mas ele ganhou outra vez, né? João vai ver de novo, e vai ver diferente do que ele viu no Apocalipse, tá? Vai ver, além de ver o que o Apocalipse vai se cumprir, ele vai ver ainda diferente, né? Ainda vai ver diferente, coisa linda. Ele diz que vai ver como ele é. Perfeito, é isso que o Daniel está escrevendo aqui nessa forma simbólica, né? Sabia os comandos, aquela coisa toda. É assim que Jesus virá. Está mostrando como que ele virá para se revelar aqui quando todo olho verá.
Aí quem vai ver? Judeu, ímpio, gente que vai estar na terra, que não foi arrebatado. Ok? Essas pessoas vão ver Jesus. Tá? É assim que João já viu antecipado. E eles verão Jesus dessa maneira. Mas a igreja vai ver Jesus de outra forma. Ok? O que mais, igreja? Temos, então, falei que responderia uma pergunta. Ela, na verdade, poderia até ser encaixada na semana que vem. Mas, como eu disse, a pergunta que a Elton mandou, a Elton mandou durante a semana essa pergunta. É o seguinte, né? Ele pergunta assim, irmãos e irmãs, em que momento as pessoas desejarão morrer, mas não vão conseguir? Né? As pessoas não morrerão mesmo se tentarem contra a sua vida. Ou seja, elas desejarão a morte, quererão morrer, mas não irão morrer. A morte vai fugir deles. É o que diz o texto bíblico. É para você ter ideia aí, a Elton, isso diz respeito ao período da grande tribulação. Isso vai na sala. Tá. Então, grande tribulação é outro bíblico. Se não me engano, aqui é Apocalipse 9. Não, é 9 ou 7? Acho que é 9. Aqui. Isso mesmo, Apocalipse 9. Então, nós temos uma sequência na grande tribulação que nós vamos ver em tempo oportuno, porque na semana que vem eu quero trabalhar só sobre esse aspecto da salvação na grande tribulação, tá bom? Mas eu quero depois trabalhar com vocês esse período da grande tribulação, trabalhando ali aquilo que são os primeiros 7 selos, são 7 selos que serão abertos. Cada selo desse, um julgamento, um juízo de Deus, na verdade. Um julgamento, um juízo de Deus na terra. Por que Deus vai enviar esse juízo sobre a terra? Né? Deus quer salvar muitas pessoas, ok? Deus quer salvar muitas pessoas. Lembrem disso, igreja. Tem gente mandando para o inferno muito facinho. Entendeu? Jesus morreu por todos. Não morreu por alguns, morreu por todos. Jesus salvou a todos, mas nem todos aceitaram esta salvação. Veja, Jesus salvou a todos. Imagina, né? Olha que coisa interessante. Quando as cadeias se romperam, quando Paulo e Silas estavam na prisão, o cárcere se abalou, a prisão se abalou, e as correntes, as cadeias, as algemas quebraram, todos ficaram livres. Todos. Eles poderiam fugir todos, poderiam? Sim. Não fugiram por quê? Porque Jesus não permitiu, porque naquele momento era para ser um milagre para tentar ativar e chamar a atenção do carcereiro, porque naquele dia Deus iria salvar o carcereiro e a sua casa. Ok? É essa a história. Será que alguém que estava também preso como Paulo não ficou impactado com aquilo? E não pode ter também ouvido a mensagem e também não aceitou? Pode até ser, porque a Bíblia não dá para registrar tudo o que aconteceu, irmãos. Detalhe por detalhe. Pode ser que essas pessoas foram impactadas e não se converteram naquela noite, se converteram depois. Pode até ser. Né? Elas foram impactadas, elas estavam lá quando houve o terremoto. Elas estavam lá, viram Paulo cantando, viram Paulo e Silas orando, viram o terremoto, viram que as algemas, tudo se soltou e eles não conseguiram sair do lugar. Não fugiram, ninguém fugiu. Né? Então o que eu quero dizer é o seguinte. A salvação, naquele caso, eles não fugiram, não é porque eles não tinham vontade de fugir, é porque não lhes foram permitidos. Mas estavam todos livres. A salvação de Jesus é a mesma coisa, Jesus salvou a todos. Né? Imagina alguém hoje vivendo como escravo no Brasil. Está lá como escravo. Pô, não. Alguém se dizer para ele que o Brasil não tem escravidão mais não. Já foi abolido a escravidão. Eu não sabia. Né? Pô, eu soubesse, eu já tinha, né? Eu não sabia, eu estou aqui vivendo de escravo. Então, o fato da pessoa estar vivendo de escravo, mesmo que já tenha liberdade declarada, pode acontecer. Porque ou ele não sabia, ou ele falou, não, quero viver como escravo mesmo. Para mim tá bom. Tá? Pode rasgar essa lei. E nós temos da mesma forma pessoas que vivem hoje sem a salvação, sem aceitar a salvação, primeiro porque não sabem que estão livres e que já receberam a salvação de graça de Jesus. Por isso que nós devemos pregar. E a outra são pessoas que, sabendo que estão livres, não querem, não preferem ver como é que eu estou. Né? Eu quero servir o diabo, quero servir o pecado, quero fazer qualquer coisa. Deixa eu seguir meu jeito. Eu prefiro assim. Ser salvo é muito chato. Ok. Entendeu? Não conseguiu, não quer aceitar a salvação, rejeita. Tudo bem. Mas isso não significa que Jesus não morreu por ela e que Jesus já não salvou ela. Ok? Então, na grande tribulação, nós teremos mais oportunidades. E uma das coisas que virão, estes juízos sobre a terra, os 7 selos, né? E depois as 7 trombetas, e por fim, as 7 taças. Né? Cada um desses aqui são juízos derramados sobre a terra, e uma das coisas é trazer as pessoas ao arrependimento. Né? Promover grande salvação. E igreja, haverá uma grande salvação na tribulação, mas é muita coisa. É muita coisa. Não é pouquinha, não, muita salvação. Porque tem muita pregação da palavra, muita pregação do evangelho. Quem vai pregar e vai falar disso na próxima sexta-feira. Tá bom? Então, no capítulo 9, durante o toque da quinta trombeta, nós temos o juízo de Deus, dizendo assim: e o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Você já sabe que estrela é essa? Né? E de quem está falando aí, né?
E abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como a fumaça de um grande fornalha, com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Um poder que foi dado a esses escorpiões, poder dado por essa estrela. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na sua testa o sinal de Deus. Então esses gafanhotos vão atacar, né? E são terríveis, com venenos mortais, né? Vão atacar apenas aqueles que não têm o sinal de Deus na testa. Ok? Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Não sei porque escorpião nunca me feriu, mas já ouvi dizer que o negócio é esse. Agora imagine esse monte de escorpiões ferrando o tempo todo. 5 meses. Ok? É nesse tempo que não foi dado a autoridade para que esses escorpiões matassem essas pessoas, apenas que ferissem. E no versículo 6, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Ok? Irmão, meu Cristo amado. Ou seja, haverá na terra um grupo de pessoas que não serão atacadas pelos gafanhotos. Os que têm o sinal de Deus não serão atacados. Quem não tem esse sinal de Deus serão atacados. Aí você vai perguntar, mas por que são esses que têm o sinal de Deus? Semana que vem, né, irmão? Semana que vem. Tá? Eu vou falar, então, disso na semana que vem. Vou aqui encerrar agora, tá? Acho que eu pergunto sobre o tribunal de Cristo, que julgará as nossas obras. Como podemos definir nossas obras? Então, as nossas obras, eu falei isso no início, são obras especialmente, prioritariamente, obras que envolvem relacionamento com o próximo. Tudo aquilo que você fizer, que faz o próximo ser salvo, ajudá-lo a chegar a Cristo, caminhar com ele, sustentar, suportar, obras de amor, essas são as obras que serão, sem dúvida alguma, julgadas naquele dia. Né? O apóstolo Paulo, no mesmo texto, 1 Coríntios, capítulo 3, nós lemos capítulo 3, ele vai falar sobre a questão de quem é maior, Paulo ou Apolo, ou Pedro, né? Então, porque ele vai mostrar isso aqui, olha, ele vai dizer, versículo capítulo 3, eu plantei, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que, nem o que planta é uma coisa, isso, olha, o que planta e o que resta mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, obra que é trabalho. Que trabalho? É trabalho do reino. E qual é o trabalho do reino? Crescer o reino. Trazer mais pessoas para o reino. Ok? Então, esse trabalho, todos os que estão no reino, todos os que estão no reino trabalham. E os que trabalham receberão o seu galardão. Ok? Então, o texto de onde nós tiramos que cada um receberá esse galardão do trono, segundo as suas obras, está aqui. Tá? Ele vai falar que essas obras são classificadas no versículo 12. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e falha. Ok? Então, madeira, que é o que nós temos. Tá? Mas eu diria para você que as obras são aquelas obras da fé. Ou seja, se eu tenho fé, eu demonstro isso através das obras. Que obras? Evangelizando, ensinando, encorajando, né? Dando testemunho para a vida, esclarecendo Jesus. Alguém está me ajudando aqui com Mateus 5, Gálatas 5, Mateus 5, fala das letras, todas elas envolvem relacionamento. Gálatas 5, aqui para a gente encerrar, tá? E outras perguntas, manda antecipadamente, para a gente poder trabalhar na próxima semana. Gálatas 5, 19, alguém está citando ali, que as obras da carne são manifestas, né? São prostituição, papapá. Isso aqui já não tem a ver com a questão do julgamento no trono, do tribunal de Cristo. Porém, ela está dizendo o seguinte, que tem aquelas que são obras do fruto do Espírito, né? Produzidas por quem tem o fruto do Espírito. Perfeito. A partir do versículo 22, caridade, gozo, paz, longanimidade, alegria, bondade, fé, mansidão, tolerância. Tudo isso é aplicado para quem? Para o outro. Você não consegue fazer isso, não é só para Deus, não. Só é para Deus se for feito pelo outro. Né? Caridade e amor com quem? Com o outro. Gozo, alegria, estar com o outro. Paz, relacionamento com o outro. Longanimidade, e realmente perdoar o outro. Né? Em ser longânimo, né? Seja tardio para irar. Né? Então, benignidade, fazer bem, tudo isso aqui está relacionado tem a ver com relacionamento. Você aplica isso, né? O fruto, quem se alimenta do fruto não é a árvore, né? Não é a árvore que se alimenta do fruto. Então, a mangueira não come a manga. Ela está lá, produz a manga para que outros se alimentem dela. Então, assim, nós, com esse fruto, nós alimentamos outras pessoas. Boas obras. Igreja, bem, maravilha. Glória a Deus, muita participação, que coisa linda, benção, né? Tem muita coisa aí. Na próxima semana, então, falaremos sobre os evangelistas
da grande tribulação, tudo bem? Os evangelistas, ao falarmos sobre isso, outras questões virão à tona, como algumas das que nós falamos hoje, né, virão à tona na hora que estamos explanando esses evangelistas da grande tribulação. Que Deus em Cristo nos abençoe a igreja. Nosso tempo, eu falei, hoje eu vou terminar às 9 horas. Já são 9h30. E tem, né, a gente precisa realmente encerrar. Eu quero agradecer a participação, nós tivemos uma participação bem maciça hoje. Alguns ainda não conseguiram. E teve muitos que não conseguiram. Eu peço, me ajudem, igreja. Porque, olha só, é muito importante que aquelas pessoas que... isso aí. As pessoas não conseguiram, mas elas estão entrando, a gente não tem nem como a gente conseguir ajudar. Porque a hora que elas entram, a gente já está no decorrer do culto. Só para o próximo. Então, no decorrer do culto, então eu peço encarecidamente, depois eu vou colocar no grupo, que as pessoas, quando nós divulgarmos o link, na verdade o link é o mesmo toda sexta-feira, tá bom? Esse link está aí, é o mesmo toda semana, eu vou continuar divulgando. Toda sexta a gente coloca para não se perder aquele monte de mensagem. Coloca o link ali. É importante entrar antes, com 20 minutos, 15 minutos ou 20 minutos, eu já coloquei o link ali. Quando as pessoas entram, né, mesmo que se você entrou, vai aparecer lá a marquinha, né, ou você dá uma olhadinha, dá um alô, porque pode ser que você seja o primeiro, espera um pouquinho. Tá? Daqui a pouco vai entrar. Tem gente que já entra antes, é uma bênção, que pode ajudar outros. Tá? Hoje, por exemplo, eu chamei o nosso irmão, o pastor Jorge, não sei se ele continua na sala, a internet decaiu, né? Mas no primeiro momento ele não estava conseguindo. Como ele começou, ele entrou antes, está faltando aí uns 10 minutos, uns 15 minutos, eu consegui ajudá-lo. Né? Eu consegui ajudá-lo. Tá? Eu consegui ajudá-lo. Ele falou, não consegui entrar. Eu estava aqui, liguei para ele no WhatsApp, faz assim, só clica. Era só clicar, não tem que colocar nem senha. Eu tirei a senha. Tá? Então não tem senha, não tem nada. Só clicar ali e ele já abre direto na nossa reunião aqui. Mas quem tiver dificuldade, se entrar antes, uns 15 minutos antes, a gente tem a oportunidade de ajudar. Né? A gente liga, e aí, o que está acontecendo? Como é que é? Né? Só se a pessoa tiver internet. Mas tendo internet, o aplicativo não agarra, é muito simples, tá bom? Obrigado, igreja! Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Neste mundo fazer revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho acompanhado nossos irmãos Manuel e Elza Nascimento, estão bem, graças a Deus, estão em paz, estão realmente ligados em Deus. Amém? Graças a Deus, o Senhor tem trabalhado. Nosso irmão presbítero Zé Martins, né, está em casa. Obviamente, que ele não está completamente recuperado, né, irmãos? A cirurgia aconteceu anteontem. E para já estar em casa hoje, só um milagre. Né? Só um milagre. Então, graças a Deus, está em casa, não pode ligar para a igreja ali, mas não cria expectativa de querer falar com o irmão José, para não sobrecarregá-lo. É cirurgia do cérebro. Tá? Então, tem um processo aí de recuperação completa. Bem, mas já provou. E o moço foi tremendo. Ele não marcou nada, já chegou no hospital, já foi atendido, já foi encaminhado. Foi um negócio assim. E a gente reclamando, falou, eu estou aqui já em 3 semanas, ninguém me atendeu. Eu lamento pelos outros. Mas, graças a Deus, por conta das orações e a misericórdia do Senhor, nós não fizemos não a deriva lá, mexer de uma coisa, jogando para cá, não. Rapidamente, né, ele foi atendido, graças a Deus. Bem, então, essas são as notícias que temos até agora. Graças a Deus, ele nos tranquilou. Vamos. Amém. O pastor já está informando que ele está aí presente na nossa presença do estudo. Vamos à igreja. Uma outra coisa é o seguinte. Domingo, nós faremos, é o último domingo do mês, nós faremos, irmãos, ainda o nosso culto, transmissão lá da congregação a partir das 19 horas. Eu sei que os irmãos agora em casa têm muitas possibilidades, né? Dá para passar em várias igrejas ao mesmo tempo. E não ficar em nenhuma. Porque as pessoas fazem isso, né? Bom canal de televisão. Então chega no domingo, eu fico pulando de igreja em igreja e não fica em nenhuma. Esse é bom que vocês, especialmente conosco, somos uma congregação. Né? Nossa congregação local. Tá? E, então, gostaria que o senhor estivesse conosco nas 19 horas. E vamos aguardar a decisão, né, que deve sair na semana que vem, para segunda-feira, se vai continuar esse processo de lockdown parcial. Se continuar mantendo esse negócio das 19 horas não poder sair, eu quero propor, então, aos irmãos já pensar sobre isso,
se vale a pena, eu acredito que vale, mas pelo dos irmãos, nós fazer então o nosso culto às 17 horas, o culto presencial, para quem pode ser presencial, e transmitindo para quem não pode presencial. Mas quem pode, tem oportunidade. Se a gente pode, tem oportunidade e não faz, realmente pode chamar de negligência. Né? Tem oportunidade, podemos, certo? Não seja por conta disso, tá? Então, eu peço que os irmãos analisem a possibilidade de a gente fazer o nosso culto às 17, com a transmissão, inclusive, para aqueles que podem ter a oportunidade de participar presente, estariam presentes. Até porque eu percebi que algumas pessoas estão com dificuldade de acompanhar os cultos online também. Não são muitas, são poucas. A gente precisa identificar massa das pessoas. Tá? Orar ao Senhor, cada uma agora falando sobre obras. O que você está fazendo nessa matéria? Está cuidando só de você, do seu umbigo? De fora você se preocupa com realmente tudo isso que vai acontecer, que pode, inclusive, cefar parentes? O que você pode fazer? Que mensagem nós podemos mostrar, de fato, o nosso testemunho? Nós somos ligados hoje, nós somos selados. Não é aquele selo daqueles vão receber a transformação. Nós estamos aqui porque nós já recebemos esse selo hoje. Nós temos uma marca em nós. E nós precisamos revelar isso, mostrar isso para o mundo através de obras de atitude, para a salvação de pessoas. Tá bom? Então, quero que vocês olhem nesse sentido para Deus revelar de que maneira nós podemos alcançar vidas nesse tempo. Tá? Porque senão nós estamos preocupados apenas com o nosso mesmo. Quando tem vidas, precisamos ter a palavra. A igreja, então pensa comigo, olhem comigo, nós vamos ter que pensar. Estranho esse negócio de reunião da igreja, e vai durar até o fim do ano, com certeza. E o ano que vem vai depender se a vacinação vai chegar para nós em tempo. Ok? Mas com certeza esse ano não teremos. Vai ser esse processo que estão vivendo. Tá? Espíritos, as coisas mais, temos um trabalho a realizar, não vamos perder tempo. Gastamos um tempo aí cuidando de preparar, de ajustar e tal. Vou para a Deus agora, a gente vai ter. Bom, então, minha hora comigo ajuda nesse sentido para já avançar. A Kátia, a Kátia conseguiu entrar. Ela falou que tudo também, Jesus. Olha que maneira de assim, Kátia. Você vai estar na glória. Depois, nós gravamos, vou tentar deixar publicar para vocês. Kátia, eu disse aqui, para a gente tentar, na próxima semana, divulgar o link, sempre é um 20, mas vai divulgando. Já tentar entrar nesse projeto, se tiver alguma dificuldade, a gente pode ajudar. Eu vejo que você já descobriu agora, o que pode ter sido. E espero que na próxima semana a gente consiga entrar mais. Você pode entrar mais cedo. Eu vou deixar o louvor tocando, 10 minutinhos antes, tá? Quem entra, pensa que você está entrando aí, não tem dificuldade depois. Da igreja, vamos orar. Deus, nós nos em oração mais uma vez, para agradecer, Senhor, porque as palavras do Senhor são palavras de vida, palavras poderosas, para aqueles que creem, para aqueles que estão, para aqueles que se recebem todos os benefícios da palavra. Ou Pai, fala que regenera, que muda, que sara, que transforma, que traz esperança, traz alegria, palavra que nos motiva, que palavra poderosa, Deus. Nós nos fortalecemos essa noite, Pai, mais vezes, entendendo, Deus, que o Senhor tem preparado para aqueles que amam coisas maravilhosas, coisas realmente poderosas. A bênção do Senhor enriquece e acrescenta valores. É isso que queremos que o Senhor tem preparado para nós. No arrebatamento, quando estaremos contigo, Pai, no começo daqui 7 anos, e depois continuar reinando com o Senhor milênio por toda a eternidade, que o Senhor fará para nós. Nós possamos, Pai, com a ajuda do Espírito Santo, ser lembrados disso constantemente. Mesmo não sabendo dia e hora, mas que possamos estar atentos, preparados, sem vacilar, para não perder, Pai, essa oportunidade, porque queremos, Pai, ser arrebatados. Pai, que sejamos nesse tempo luz, possamos levar esse evangelho e fazer a obra do Senhor enquanto é dia, dando sinal, Pai, para que tantos outros possam ter esse privilégio. Venha trazer, Pai, um despertamento da igreja, um avivamento, Pai, nesse tempo. Em nome de Jesus. Venha, Pai, nos animar, nos motivar, nos despertar, Espírito Santo. Traz um avivamento poderoso para a tua igreja, Pai. Eu oro para toda a tua igreja na terra, mas especialmente por nós, Pai, dessa Deus do cheque, porque nós queremos estar, nós estamos reunidos aqui, estaremos testemunhando disso, Pai. Como temos testemunhado o que o Senhor está fazendo, maravilhas, Pai, através da oração que temos feito conjunto. E o Senhor tem respondido, Pai, nós queremos, Pai, também, Senhor Deus, graças por esse avivamento, despertamento, Pai, que as pessoas saiam com contigo, saiam dessa frieza, mas saiam dessa questão de orar apenas para si mesmo e de ter coragem para avançar, para se colocar, Pai, de prontidão, Pai, para anunciar a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso, Pai, com tua misericórdia, tira todo o medo, toda a indisposição, toda a dúvida, toda a insegurança, e com essa capacitação espiritual, nós estaremos fortalecidos, capacitados, ó Deus, para fazer a obra, Senhor. Esse é o nosso culto, nossas ações de graças.